lá, então vamos começar aqui essa aula aqui. Eu vou criar uma função também, uma função chamada some numbers, beleza? Dentro dessas sum numbers, o que eu tenho aqui? Eu tenho variáveis, tá bem? Que elas têm parâmetros, elas vão ser parâmetros, tá bem? Que eu quero que ela some todos os números que ela tiver dentro de um laço de repetição, dentro de uma lista, tá bem? Então eu vou pegar aqui a variável no1, tá bem? Isso. Na verdade, não vai ser nem o no1, vai ser um array, tá bem? Pra gente treinar junto já com o array, beleza? Então, antes só dela aqui, eu já vou criar o nosso array de números aqui, que eu vou chamar de numbers, beleza? E eu vou passar aqui os números que eu quero aqui. Eu quero 2, eu quero 6, 9, 10, 12. Tá bom, pode ser isso aqui. E aí eu vou pegar uma variável auxiliar. Eu já vou explicar por que eu pego essa variável auxiliar também. Vou declarar ela como 0. Beleza? E aí aqui dentro dessa função SomeNumbers, tá bem? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou receber um array. Esse array aqui, como que eu recebo ele? É na hora que eu estiver chamando a função. Então, eu declarei a função, eu já chamo ela aqui embaixo, por exemplo, e passo o array. Qual que é o array de números que eu criei aqui? É o array chamado numbers, correto? Então, esse é o array que eu criei ali. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o zoom para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Beleza? Então, vamos lá? E aí, ó, eu quero que ele some cada um desses itens que estão aqui dentro, tá bem? Então, como que eu faço isso? Para me percorrer cada um desses elementos, tá bem? Eu tenho que vir aqui, deixa eu dar um tab aqui, e fazer um laço de repetição, beleza? Então, eu já vou vir aqui nessa macetezinha aqui do negócio. Eu vou só renomear aqui, tá bem? E aí, ó, tá vendo que ele já traz para mim aqui quase tudo pronto? É uma facilidade do VS Code, bom demais. Mas enfim, o que eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Eu tô com o for, tá certo? O for. Então, o for, ele tem aquela coisa do para. Então, para que o i que tá valendo 0, enquanto, tá bem? O i, ele for menor que o comprimento do array, o total de elementos do array, que é array.length também, ele vai somar o i mais 1. I mais mais significa I mais 1. Então, a cada elemento que ele vai passar aqui, beleza? O I, ele tá valendo 0, certo? Então, na primeira vez, ele tá acessando o 2. Por quê? Porque o 2 está na posição 0, beleza? As listas de números, elas sempre começam com 0, a partir de 0. Então, o valor 2 ali, ele tá na posição 0 por conta disso, beleza? Então, se eu quero somar, tá bem? Eu quero somar aqui cada um desses elementos, eu vou pegar a aux, tá bem? Por que a aux, que é uma variável auxiliar? Porque eu tenho que armazenar cada valor em alguma posição, certo? Então, na hora que eu estiver acessando pela primeira vez, eu tenho que salvar o valor do 2. Depois, na hora que eu estiver acessando pela segunda vez, o 6, certo? Então, porque o looping, ele só vale aqui dentro, beleza? Tudo que eu declaro dentro da function e dentro do for, ele só vale aqui dentro do for, salvo algumas exceções que podem acontecer de dar bug e você conseguir fazer isso fora, tá bem? Mas enfim, então eu vou somar agora a variável aux, tá bem? Que ela tava com 0, mas o array na posição i, que no caso aqui vale 0, porque a gente declarou o i como 0, certo? Então é por isso que i na posição 0, na primeira vez, certo? Então ele rodou uma vez, o i ele vai passar a valer 1, certo? E aí aqui o array com o conchete i, o que ele vai estar valendo? Ele vai estar valendo 6. Por quê? Porque a posição 1 vale 6, tá bem? A posição 1. É só lembrar que sempre começa de 0. Então a posição 0 é o 2, logo a posição 1 é o 6. A posição 2 é o 9, tá bem? Então ele vai somando a cada um, tá bem? Aqui a gente sempre deixa com 0 porque o computador faz automático isso pra gente, tá bem? E por que eu tô somando o aux, que ele estava valendo 0, mais isso aqui? Porque, como eu disse, a gente precisa armazenar esse valor em algum canto também, para que ele vá somando. Então, ele vai somar 0 mais 2, beleza. Então, vai dar quanto?
vai dar 2. Aí da próxima vez vai ser o 2, certo? Mais o 6, que vai dar 8, beleza? Eu já estou na posição 1 aqui. Ah, beleza, vai para a próxima. Ele vai ser o 8 mais o 9, até ele chegar lá no 12 e somar tudo, tá bem? Então, na hora que eu chamo ele aqui, ó, e faço um return aqui, eu quero que ele returne, que ele faça um return da variável aux aqui. Então, todas as funções, a gente pode passar para ela um valor de retorno, tá bem? Então, ela vai me devolver algo. Return significa devolver. Retorno devolve algo. Então, quando eu falo aqui para a função return aux, ela vai devolver o valor da variável aux, tá bem? Então, para me ver isso aqui, eu ainda tenho que envolver ele aqui dentro de um console, tá bem? Para imprimir console.log, e aí eu mando ele imprimir, tá bem? E aí, não sei se no vídeo vai aparecer sim, tá mostrando aqui, mas enfim, deixa eu só ver onde eu tô. Aqui não precisa se preocupar com esse caminho que eu vou digitar aqui agora, tá bem? Porque no de vocês não vai ter isso aí. Mas enfim, eu tô em Node, deixa eu ver aqui o caminho aqui. Então é Node, CD estrutura de dados, depois é exemplos, depois é basic, depois é arrays, e é isso aí. Então aqui, deixa eu só listar aqui, beleza, é isso que eu queria. Eu quero agora que ele rode o index.js. Eu só esqueci de salvar. Deixa eu só salvar antes. Ctrl S. Opa. Aqui. Salvou, beleza. Agora, .js. Agora sim. Tá vendo? Então, ele somando tudo, ele me devolve aqui o resultado, tá bem? Vamos mais uma vez para mostrar aqui para vocês como que estava acontecendo. Então, eu tenho aqui, ó, a variável com uma lista de números, certo? E aqui eu tenho essa variável aux, e ela vai ter a função number aqui, beleza? Sempre que eu tenho uma função, eu sempre declaro como function, beleza? E aí, para me chamar essa função, eu tenho que chamar ela aqui embaixo, tá bem? Passando o nome dela. Eu passo o nome e passo a propriedade, a variável que é o parâmetro que ela vai receber também. Então, ela recebe como parâmetro um array, correto? Então, ele está esperando aqui que eu passe para ela esse array numbers aqui, beleza? Não tem muito segredo. Então, isso aqui é uma das funções, beleza? Então, vamos treinar mais um pouquinho. Deixa eu só